Muito bem, mais uma vez ao vivo, diretamente do YouTube, LinkedIn, e a tentativa da gente entrar no Instagram, mas parece que não funcionou, que coisa triste, mas tudo bem. Carlinhos Villaronga por aqui, falando da província de Shizuoka, do ladinho do Monte Fuji, morrendo cozido nesse verão, que dá 35 graus todo dia agora, coisa de doido, mas a gente tá aqui para conversar hoje sobre dislexia, entender o que é dislexia. Para isso a gente vai ter o apoio do Felipe Ponce, carinhosamente conhecido pela sua comunidade como Pipo, o homem por trás do Dislex Club. Palminhas para o Pipo. E ele já entra aqui para se apresentar para você. Para você que está vendo isso gravado aí no LinkedIn ou no YouTube, ou mesmo você que está aí nas plataformas de podcast, como Spotify, Apple Podcast, essas coisas, tudo, seja bem-vindo. Espero que você curta a nossa trajetória por aqui. É um podcast para a gente conversar com a comunidade brasileira no Japão. Mais que palavras, o que a gente busca aqui é transformação. Então a gente quer aqui primeiro agradecer ao nosso parceiro BRJP Seguros. Para a gente que está aqui no Japão sabe que dirigir carro sem seguro é maluquice, moto sem seguro é maluquice, as casas pegam fogo e a gente precisa de seguro, o seu cachorrinho, o seu gato precisa de seguro também para você ficar em paz, quando você vai viajar você precisa de seguro, enfim, tem seguro para tudo aqui no Japão. Conversa com a galera lá da BRJP Seguros para você ficar feliz, tranquilo, conheçam os produtos, escolhe aquilo que adequa à sua família. Se você não sabe, entra em contato, a galera do atendimento vai conversar com você e vai ser muito massa. Palminhas para a BRJP Seguros, uma empresa que está investindo na gente para a gente levar saúde e reflexões sobre bem-estar para a comunidade brasileira no Japão. E você não se esqueça que aqui no Japão, esse final de semana, tem a Amazon Prime Day, que é Prime Days, né? Porque é plural, porque começa no dia 11 e vai até o dia 14. Aqui na minha descrição, seja no Spotify, seja no YouTube ou lá no link da bio do Instagram ou do TikTok, eu deixei o link para Amazon Brasil e Amazon Japão. Como é que funciona? Quando você clica naquele link, você vai para o seu aplicativo ou para a sua página da Amazon, você vai comprar todas as coisas que você quer, lá a fraldinha do seu cachorro, o chinelo do seu cachorro, a sunga para seu marido para praia, a gente vai comprar arroz, não sei, compra o que você quiser. Você não vai pagar nada mais e a Amazon, para cada compra sua, manda 2 moedinhas para cá. Juntando um monte de moedinha, a gente consegue comprar um fio, um microfone, fazer uma viagem, visitar uma feira da comunidade aqui no Japão e fica legal, tá? É uma maneira de você investir no projeto sem precisar gastar nada para isso. Tô pensando aí, vou me inspirar no Dislex Club e eu vou montar um Mochiori Club aqui no Japão pra gente ter um jeito de fazer um financiamento coletivo e a gente potencializar isso. Mas muito bem, a gente tá aqui para conversar sobre dislexia. Chega de avisos, tá bom, palminhas? E a gente está aqui para entender um pouquinho como isso afeta o nosso cérebro, para quem é dislexo, para o que isso afeta a vida acadêmica, na escola, relacionamentos familiares, profissão, enfim, a gente vai entender um pouquinho disso com o Mr. Pipo. Palminhas, bem-vindo ao Japão, olá. Muito obrigado, Carlinhos, pela oportunidade. Um abraço para a comunidade brasileira aí no Japão. Uma grande honra bater esse papo com você, viu? Eu tô muito feliz. Eu fico feliz assim quando as pessoas que são especialistas de temas diversos, que tem muito mais o que fazer da vida, como tomar um bom café da manhã numa terça, não, que dia que é hoje? Quinta-feira, e decide conversar com a gente. Eu fico muito honrado. Então, obrigado pelo tempo investido aí, né? De repente, na sua rotina, você costuma acordar um pouco mais tarde, faz as coisas com calma e tá aí, 8h30 da manhã, fazendo live com o doido do outro lado do mundo. Mas para quem não te conhece, né? Eu fui apresentado a você pela Sandra, que é uma empreendedora aqui da comunidade, e ela me encontrou num evento de artes, e ela falou assim, você precisa falar com o Pipo. Eu falei, Pipo? Não conheço o Pipo. Lá do Dislex Club. Vai atrás dele, que ele é legal e ele sabe um monte de coisa de dislexia. Eu falei, então tá bom, nunca tratei desse tema. Bora lá, falando nela, ela aqui, ó. Cheguei, palminha. Graças a Sandra. Muito bom. A gente tá aqui. Então, Pipo, pra quem não lhe conhece, não conhece o Dislex Club, eu vi lá no seu perfil que você é educador e tem mais um monte de especialização, fez um monte de coisa. Quem eres tu? Muito bom. Eu sou um disléxico. Eu brinco que eu tenho o combo completo aqui dentro da minha cabeça. Eu tenho dislexia, dificuldade com as palavras, eu tenho descalculia, dificuldade com os números, eu tenho TDAH, ou seja, eu não paro quieto, como vocês vão perceber aqui no nosso bate-papo. Passei por muitas dificuldades na escola.
consegui superar estas dificuldades e hoje eu sou especialista em técnicas de aprendizagem para disléxicos. Em outras palavras, eu ensino disléxicos a aprender, porque a vida inteira cobram os estudantes para estudar, mas ninguém ensina aos estudantes como estudar. E aí que eu me especializei, baseado na minha própria história e nas próprias dificuldades que eu passei, eu ensino os disléxicos a como é que eles podem aprender mais e aprender melhor. Com isso, eu fundei o Dyslexic Club, que é uma startup focada em trazer soluções educacionais para disléxicos. Eu sou mestre em educação pelo Mackenzie e trabalho já desde 2014 trazendo informação, engajamento, esperança, ajuda, auxílio aos disléxicos e às famílias que estão em busca de apoio. Muito bem, além de uma pessoa muito capaz, sabe do que está falando, um vozeirão maravilhoso com esse microfone, fala muito bem, obrigado. Ai, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito bom. Pipo, vou ficar aqui à vontade para chamar você pelo o seu nome que você se apresenta. Por favor, por favor, para a comunidade. Ninguém me chama de Felipe. Se a minha esposa me chama de Felipe é porque eu fiz cagada e ela vai me dar uma bronca. Essa cultura funciona em qualquer casa, né? No meu caso, eu tenho 2 nomes. Quando rola 2 nomes é porque deu ruim. Seja com a esposa, com a mãe, deu ruim. Corra para as montanhas. Agora me explica uma coisa. Eu tenho familiaridade com TDAH, porque eu tenho amigos com diagnóstico, eu tenho suspeita, eu particularmente tenho suspeita, eu tenho vários queridos familiares e amigos que têm pessoas, em especial jovens, que têm algum nível de autismo ou de características de comportamento autista, ainda que leve, enfim, hipersensibilidade, a maneira de interagir socialmente, cada um no seu... O espectro autista tem bastante coisa dentro, né? Mas dislexia, apesar de eu ter conhecido, que eu me lembre de cabeça, um jovem que era dislexo, é disléxico ou disléxico? A gente fica disléxico só de falar a palavra disléxico, mas é disléxico. Mas é complicado essa palavra mesmo. Dá uma cacofonia. Exatamente, disléxico. Eu conheci um jovem, ele tocava violão, e a gente que toca violão costuma usar cifra, né? Que são aquelas letras das músicas com as letrinhas. E o rapaz sabia centenas de músicas de cor, e a gente falava, cara, como assim? Ele falou, não tem opção. Ou eu decoro, não toco, porque quando eu olho para o papel a letra anda, aí eu falei, não estou entendendo esse negócio de letra anda, e ele falou, não, eu tenho dislexia, e no meu nível de dislexia, não sei exatamente como é que funciona isso, estou explicando, tentando buscar na memória como é que ele explicou pra gente o que era, as letras andam. Então, para mim conseguir ler, eu tenho que esperar essas letras todas se acalmar e demora muito tempo para mim. Então, na hora que eu tô tocando aqui ao vivo, eu não tenho como olhar para nada, porque a letrinha fica andando, eu não consigo saber o que eu tenho que olhar. Eu falei, tá bom, difícil de imaginar, mas ok. A gente admirou muito a capacidade dele de ter decorado centenas de músicas. Tirando isso, eu sou um completo ignorante no tema. Você falou que tem, além da dislexia, você ainda tem uma outra questão que é a descalculia, que eu já tinha ouvido falar também, mas você é a primeira pessoa que eu conheço que tem isso, ou pelo menos declara que tem isso, não sei se isso precisa de diagnóstico, não sei como é que funciona. Perfeito. Então acho que eu queria começar por aí, assim, imaginando que a minha comunidade aqui é a primeira vez que a gente está tratando disso, para algumas pessoas pode ser algo super natural e cotidiano, eu não faço ideia da realidade da vida de uma pessoa com dislexia, então agora eu tô aqui sentadinho para aprender com você, só puxar seu lado educador e manda ver. Maravilha. Então, explicando de uma forma macarronicamente simples o que é a dislexia. Aqui eu vou tomar aqui um exemplo, esse livro aqui maravilhoso, Entendendo a Dislexia. Aqui tá um pouco, não sei se está espelhado para vocês, aqui eu vou ler Entendendo a Dislexia. Aqui eu vou mostrar para vocês como é que funciona o cérebro do disléxico. Tá de uma forma macarronicamente simples. Olha só, quem não é disléxico, uma pessoa, vamos dizer assim, sem nenhuma característica, sem a dislexia, quando está lendo, aprendendo, memorizando, retendo informação, é ativado 2 áreas aqui na parte de trás do cérebro. Está associando letra, desenho da letra, ortografia, semântica, fonemas. É ativado 2 áreas aqui na parte de trás do cérebro. O nome técnico é parietal e occipital. Não precisa memorizar esses nomes, mas fica nome de sugestão para pet. Parietal, occipital, vem. O parietal e o occipital aqui atrás da cabeça são responsáveis por esse entendimento dos fonemas, por esse entendimento das palavrinhas. Já na dislexia, por questões que a gente
Não sabe por quê. Esses dois lados aqui na parte de trás do cérebro não são ativados como deveria. Por quê? Não são ativados como deveria. Isso faz com que outras áreas do cérebro tenham que trabalhar mais para compensar essas áreas aqui na parte de trás, a falta dessas duas áreas aqui na parte de trás. Esta inutilidade dessas áreas não é por completo, tanto é que eu consigo me mexer, eu tenho coordenação motora e tudo e por aí vai. Mas são especificamente na função de interpretação das palavrinhas, tá? Esta condição da dislexia. Aquele momento vírgula pro professor. Quando Sim, você fala que é interpretação das palavras, sim. é só quando você está interagindo com elementos gráficos ou tem a ver com escuta e comunicação também? Excelente pergunta, classe, por favor, aplauso para ele, classe. Excelente pergunta, inteligente, muito bom, classe, excelente, muito bom. Então, olha só, a dislexia que tem, mais apagadinho aqui na parte de trás, o disléxico vai apresentar 5 características. E dentro dessas 5 características, você vai ver que eu vou responder essa sua pergunta. A primeira característica de quem é disléxico, por ter esse cantinho aqui mais apagado, ele é menos ativado do que deveria. Primeira característica de quem é disléxico, o disléxico vai demorar mais para ler. Inconsequentemente, demorar mais para aprender a ler. Eu aprendi a ler e escrever com 11 anos de idade. Até os meus 11 anos eu não lia, eu não escrevia. Mas também isso não é, novamente, não é um impeditivo para algum êxito na vida. Esses livros que eu tenho aqui atrás não é efeito de vídeo não, tá bom, pessoal? Ó, é de verdade, tá? Ó, de verdade, livro Não de é? verdade. Eu vi uma galera agora que compra na Shopee, né? Aquele telão com foto de livro. Telão de livros. Então, eu sou disléxico e sim, eu li todos esses livros aqui atrás de mim. Então eu estou aqui para mostrar para vocês que sim, os disléxicos eles podem aprender, demoram mais, mas eles podem aprender a ler. Então o disléxico ele vai demorar mais para aprender a ler e para ler um livro. Uma vez disléxico para sempre. Eu demoro mais para ler até hoje, mas sou extremamente apaixonado pelos livros. Então os disléxicos, eles demoram mais para interpretar o universo das palavras. Demoram mais por quê? Porque cada desenho da letra tem o seu som. Então, o disléxico, ele tem esta dificuldade nessa comunicação entre o desenho gráfico, com o significado do desenho gráfico, com o som do desenho gráfico, ou seja, fonemas. Então, o primeiro grande impacto da dislexia são com os fonemas. Só que acontece um efeito em cadeia. Você tira os fonemas, você tira esta dificuldade na associação, na assimilação dos fonemas, e aí não vai conseguir entender o que a palavra quer dizer, o que as letras querem dizer, o que o texto quer dizer. Por isso que o disléxico, quando ele está aprendendo a ler, ele tem uma leitura muito truncada, ele tem uma leitura muito lenta. Por isso que o colega seu disse que é como se as letras estivessem dançando. Não é que literalmente a gente vê a letra dançando. Olha o A ali. Foi o que, quando ele explicou pra mim, foi isso que eu imaginei. Eu falei, sei lá, ele tá vendo embaralhado, não sei. É como, não é literalmente que as letras dançam, mas é como se, por quê? O nosso olho está acompanhando as palavras e a nossa interpretação não acompanha a mesma velocidade. Aí acaba cruzando informação e no fim o resultado embaralha tudo. Exatamente. Então, a primeira grande característica da dislexia, a dificuldade que ela traz. Dificuldade não é incapacidade, entendeu, audiência? Dificuldade é uma dificuldade. Demora-se mais para assimilar ou desenvolver esta habilidade, mas se desenvolve. Segunda grande característica da dislexia, nós disléxicos, nós temos dificuldades na escrita. Nós temos as ideias mais estrogonoficamente maravilhosas aqui na nossa cabeça, mas na hora de colocá-las no papel, trava. Na hora de colocá-las no papel, complica. O disléxico, ele é famoso por cometer erros ortográficos de alguns níveis. Primeiro nível, a língua portuguesa ela não é muito justa com quem é disléxico. Então, S, 2S, C cedilha, X, CH. Então, a própria palavra exemplo tem som de Z, mas se escreve com X. Obrigado, língua portuguesa. Uma palavra que todo mundo quer ter na vida, que é sucesso. Só tem fonema de S.
Você sabe que Mas tem até 3 desenhos diferentes na mesma palavra pro mesmo som. Su é com S, sé é com C e so com 2 S's. Obrigado, língua portuguesa. eu fico me perguntando aqui no Japão, porque aqui tudo que tem som de Z é escrito com Z. O que é S é um S só pra tudo e tudo tem o mesmo som, né? Se você pega Facilita a vida. um C, C cedilha, um S, dois S. Num monte de situação, tudo o mesmo som. Aí o meu filho mais velho, que começou a alfabetização em português, depois foi pro japonês e agora interage com as duas línguas e fala, pai, pra que isso? Eu falei, filho, é uma boa pergunta. Estou na dúvida até hoje. Porque Estamos na dúvida na minha até cabeça, hoje. assim, de pessoa pragmática, mano, quando faz essas coisas de nova regra gramatical, muda todo esse negócio. O que tem som de Z, deixa Z. O que tem som de X, deixa X. O que tem som de S, deixa S e pronto. Resolve, mas eu sei que não é assim que funciona esse Padroniza as mundo. coisas. Mas seria muito Exatamente. mais fácil, né? Seria muitíssimo mais fácil. Terceira grande dificuldade de quem é disléxico. Disléxicos têm dificuldade na memória de curto prazo. Tipo, como assim? Por exemplo, mamãe ou papai pede para o filho fazer alguma coisa e ele fala aquela frase maravilhosa: já vou, tô indo. A gente não já vai. A gente não tá indo. Passa 3 minutos, a informação simplesmente some da cabeça. Mas aí vão perguntar, Pipo, qualquer adolescente é assim, tudo bem, a gente junta uma informação com outra informação, um contexto no outro contexto, não é algo, um fato isolado que faz isso, é algo corriqueiro em diversas situações que exigem uma memorização de curto prazo. Por exemplo, filho ou filha chega da escola e papai faz aquela pergunta filosoficamente profunda: filho, o que você aprendeu hoje? Esqueci. Não lembro. Filho, tem tarefa para fazer? Filho, tem prova? Qual é a matéria da prova para estudar? Puxa, tem prova? Então são várias situações em que a memória de curto prazo é exigida e ele não consegue lembrar. Por isso também o disléxico, ele é famoso por fazer perguntas repetidas. O disléxico pergunta trocentas vezes a mesma coisa que ele acabou de aprender porque ele não assimilou aquela informação. Ele demora para assimilar aquela informação. Então ele aprende a executar uma fórmula, uma conta de manhã na escola, tá aprendendo bem, mas na hora de chegar em casa para fazer a tarefa, já era. Aí, leitura, escrita, memória de curto prazo. Quarta característica de quem é disléxico, esta quarta característica não é presente em todos os disléxicos, mas tem uma presença alta de uns 30% a 40%, segundo doutora Sally Chayowitz, que se chama dificuldade na psicomotricidade ou coordenação motora. Pode ser coordenação motora fina, pequenos movimentos do corpo, ou coordenação motora ampla, grandes movimentos do corpo. Disléxicos, por exemplo, pequenos movimentos do corpo, aprender a amarrar o cadarço. Então, uma forma para perguntar aqui de diagnóstico, você só dá o diagnóstico de dislexia a partir quando você passa do período de alfabetização, com 9 anos de idade, 9, 10 anos de idade. Porém, alguns sinais podem ser vistos antes. Não sinais de que, vou bater o martelo que é disléxico, mas que pode indicar alguma dislexia no futuro, tá? Que é, por exemplo, a dificuldade em aprender a amarrar o cadarço. Disléxicos tendem a demorar mais para aprender a amarrar o cadarço. Eu aprendi com 12 anos. Disléxicos tendem a demorar mais para aprender a andar de bicicleta. Eu aprendi com 19. Disléxicos tendem, por exemplo, a ter a famosa letra de garrancho ou letra difícil de entender. Até dão um nome para isso, eu já não faço essa divisão, dão um nome para isso de disgrafia. Disgrafia é a letra, o desenho da letra, a grafia da letra difícil de entender. E a desortografia são os erros ortográficos. Eu, Pipo, não gosto muito dessa separação, porque disléxico já comete erro ortográfico. A mesma coisa que falar subir para cima e sair para fora. Para mim é uma redundância, tá? E a mesma coisa que falar disléxico com disgrafia também, para mim, é uma redundância. Disléxicos têm a tendência fortíssima de terem a famosa letra de garrancho. Mas, novamente, nada que treinos não resolvam. Um jogador de futebol só se torna um exímio cobrador de falta cobrando falta. Então, o disléxico melhora na qualidade da letra treinando caligrafia, desenhos, coordenação motora fina. Fiz muita caligrafia na minha vida, não digo que eu gostava quando eu era criança, mas foi necessário e me ajudaram demais quando eu era mais novo. E por fim,
A quinta e última característica da dislexia: disléxicos têm uma característica muito similar, muito parecida, eu brinco, com os nossos primos autistas, que se chama literalidade. Os TEAs têm literalidade, disléxicos também têm certa forma de literalidade. O que é literalidade? Ter dificuldade de entender ironia, sarcasmo, piada e ou duplo sentido. Não é de uma forma tão forte igual nos TEAs, mas disléxicos têm também. Por exemplo, quando eu era mais novo, você tá na terra do Pokémon, para você ver como eu já sou um tiozão de internet. Eu tenho 31 anos, quando eu tinha 6, o Pokémon chegou aqui no Brasil. Eu levava minhas cartinhas de Pokémon pra escola, alguém falava um Somebody Love no meu ouvido e me convencia a trocar minhas figurinhas poderosas e mais raras por figurinhas vagabundas que não valiam absolutamente nada. E eu caía. Época da Copa do Mundo, eu sou apaixonado por futebol, nunca joguei nada, sou apaixonado por futebol, levava minhas figurinhas da Copa, um bolo deste tamanho, voltar para casa com o bolinho assim. Minha mãe: oxe filho, o que aconteceu? Não, mãe, meus amigos falaram que a mãe deles não queria comprar figurinha para eles. Me compadeci, fiquei triste pela situação e dei as minhas. Minha mãe travava nessa hora. Pera, as figurinhas custaram um rim, você entregou? E eu, super achando que eu tinha feito uma boa ação. Aí imagina, junta uma característica na outra. Educação física. Na educação física tem aquelas gincanas, aquelas Olimpíadas. E Uhum. naquelas gincanas, aquelas Olimpíadas, divide em 2 times, pega a bola de basquete, fica a bola entre os cones, pega, arremessa, joga, pega de volta 3 pulinhos, 2 cambalhotas e vai pro final da fila. E você dislike. Coordenação motora prejudicada. Dificuldade na memória de curto prazo. Se eu tô puxando a fila, oi, para que lado eu tenho que ir? Oi, onde? Oi, para que lado? Aí você sabe bem, os adolescentes, os jovens, eles, quando alguém comete algum erro na educação física, eles não falam para você: oi, com licença, jovem, por favor, tente mais uma vez, eu sei que você consegue. Não, eles não falam assim. Não toca pra ele, não passa pra ele, eu ficava, meu Deus, pra que eu vou jogar pra ser xingado? Por isso que desde sempre eu fui goleiro. Por quê? Estratégico. Eu não precisava correr, eu não E precisava a bola dominar a chega bola, até você automaticamente. chutava pra mim, eu me tacava no chão do jeito que dava. E uma coisa estratégica pros jogadores: o goleiro é o jogador que mais joga em tempo de quadra, porque se troca o time, ô goleirão, fica aí pra gente. Claro, eu fico mais uma partida, fico mais um pouco, fico mais um tempo. Então, são coisas que a gente vai aprendendo a lidar. Então, basicamente, a dislexia ela vai trazer a base da pirâmide: impedimentos, dificuldades na leitura, escrita e interpretação de texto. Mas se a gente vai subindo, escalonando, o disléxico vem com um combo de características que no cotidiano fazem com que ele tenha algumas dificuldades no dia a dia dele. Por conta dessa dificuldade na leitura e na escrita, o disléxico, por exemplo, ele vai ter uma leitura truncada, ele vai ter uma leitura lenta, ele vai ter uma leitura silabada. Então, por exemplo, aqui embaixo está escrito: entenda o que é a dislexia. Então, o disléxico provavelmente ele vai ler e, e, tá, tem, da, da, tem, uma leitura lenta, travada, silabada demais. E uma coisa acaba conectando na outra. Eu não imagino que aí no Japão as pessoas são conhecidas por serem muito educadas, mas aqui no Brasil você sabe bem o bullying, como é que funciona. Quando alguém apresenta alguma dificuldade, sabe como é que é. As crianças conseguem ser muito cruéis quando querem. Então, o dislexia. Momento vírgula cultural, sim. Os japoneses têm toda uma etiqueta comercial, tem toda uma etiqueta no business, no comércio, que é muito louvável. Mas o bullying aqui é cultural. Então Cultural também? as crianças na escola é um dos tem, assim, tem até assim parte bem triste. O índice de suicídio de crianças de 10, 11, 12, 13 anos tem aumentado a ponto Que do triste. pessoal se preocupar. Os de adultos têm caído ano após ano, mas nos últimos anos os de criança aí de 10 a 14 anos a cada ano Tem está crescido. aumentando. Assim, o bullying É universal. é universal e aqui é cultural, né? É praticado de professor para professor, de chefe para chefe, de chefe para funcionário, de gerente para chefe. Faz Uhum. parte do relacionamento
normal da sociedade. É um problema aqui. Sim. Aí pensa, uma criança tá lendo de jeito silabado, aí fazem piada, tiram sarro. Olha, ele lê igual criança, olha, ele não consegue ler. Aí vai fechando elos, vai fechando chavinhas. Skinner explica. Reforço negativo, você cria uma resistência naquela atividade. Se você está o tempo todo sendo xingado, humilhado em algo que você quer fazer, você cria uma resistência àquela atividade. Mesmo que você precise fazer aquela atividade para gerar um desenvolvimento. Então, o disléxico ele acaba ouvindo isso e fechando vários elos na cabeça dele. Tô sendo humilhado? Pra que eu vou ler? Ele estuda a semana inteira numa prova. Tem um jeito certo para o disléxico estudar, mas se ele tentar estudar igual os outros colegas, por exemplo, tentar dar uma de Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5 minutos de conteúdo, não vai dar certo. O disléxico tem dificuldade na memória de curto prazo. Se ele pegar para estudar a matéria um dia antes da prova, não é gorá azar, mas não vai dar certo, porque não é assim que o cérebro dele funciona. Ele vai passar longas horas um dia antes da prova estudando, não vai dar certo. Não vai dar certo, não vai dar certo. Aí ele acaba pensando que leitura não é pra mim, não gosto de ler. Não, leitura é pra todo mundo. Você só precisa achar a forma correta para o disléxico ler. E isso é que causa, vamos dizer assim, a grande dificuldade acadêmica dos disléxicos. Já no caso do TDAH, porque imagino que pode ser uma pergunta, então qual é a diferença de um e para o outro? Porque uma característica parece muito similar à outra. O TDAH produz menos 2 neurotransmissores aqui na frente. Neurotransmissor, de uma forma novamente macarronicamente simples, é o hormônio que o cérebro produz. Então produz menos 2 neurotransmissores aqui na parte da frente, que é a dopamina e a noradrenalina. Quando esses dois hormônios, pensa que dopamina é o hormônio do prazer. Sim, também, mas quando eles dão match juntos, são responsáveis pela atenção, autocontrole, foco seletivo. Eu quero prestar atenção nisso, eu quero prestar atenção nisso, eu quero prestar atenção nisso. Quando o cérebro produz menos estes dois neurotransmissores, isso faz com que o TDAH ele tenha uma baixa volição. O que é volição? Vontade, iniciativa de iniciar algo. Por isso que o TDAH é aquela pessoa procrastinadora que demora para iniciar uma atividade que não tem lá muito prazer de realizar. Então, ou quando tem um pico de dopamina, ele hiperfoca em alguma coisa, mas também logo algo chama atenção e dispersa a atenção dele, tá? Então, apesar de o TDAH ele ter dificuldade na leitura, porque ele não se foca na leitura, uma pessoa que tem os dois, no caso, tinha dificuldade em me focar na leitura, em me concentrar, porque primeiro, eu não interpretava as palavras, e também porque, pelo TDAH, eu não me focava nas palavras. Então, ou seja, é uma dificuldade ao quadrado, vamos dizer assim, para o exercício da leitura. Mas isso, novamente, com estratégias certas, com treinos corretos, com terapias corretas e abordagens corretas, isso não impede uma pessoa de ter, vamos dizer assim, o seu pleno desenvolvimento. Eu, no caso, passei por todos esses desafios. Veja aqui, ó, o diploma que eu mais me orgulho de ter conquistado na minha vida está aqui, ó, mestre em educação. Então não é só o mestre Yoda que é mestre em alguma coisa, não é só os mestres Shaolin que são mestres em alguma coisa, não é só o mestre Obi-Wan Kenobi que é mestre em alguma coisa. Este humilde disléxico também é mestre em alguma coisa. E diga-se de passagem que mestrado tem que ler muito e escrever muito depois, né? Isso. Dando só a título de comparação para os jovens aqui que estão nos ouvindo, o que é mestrado? O mestrado você precisa dissertar sobre alguma coisa. Em resumo, você precisa fazer uma redação zona do Enem, uma dissertação zona do Enem em 80, 100, 150 páginas. E eu não usei chat GPT, tá? Oh. Eu sou de uma época jurássica, vulgo 2020, que não tinha chat GPT nessa época, tá? O chat GPT de 2021. Olha só como estamos ficando velhos, não é verdade? Então, então escrevi sim de próprio punho. Levava horas para escrever um parágrafo? Levava horas para escrever um parágrafo, mas vida que segue. É isso. Muito bem, muito bem. Ó, foi esclarecedor, eu acho que deu para sentir um pouco do problema, como dizemos lá no interior de São Paulo, um pouco do problema. Dado esse cenário, você falou algumas coisas que eu imagino que impactam não só a vida de escola, mas você disse algumas coisas que claramente impactam
cotidiano com a família, outras coisas que vai ter o impacto aí nas relações sociais de amizade aí na infância, adolescência. Você tem relações de amizade dificultadas provavelmente na hora de começar os namorico, também possa ter, parece que um efeito em cadeia. Então vamos por partes as perguntas aqui. A primeira que me ocorre você falou lá no caso do cadarço, que é uma coisa que pode ser um indicativo de que tem alguma coisinha, e que uma coisinha pode ser dislexia, porque gera uma coordenação motora fina, às vezes dificultada. Como é que funciona um diagnóstico de dislexia? Eu sei que, por exemplo, TDAH e autismo costuma ser aquela equipe com vários tipos de profissionais e conversa com um, conversa com outro, vem para cá, vem para lá. Eu tenho um filho que já sinalizou ser neurodivergente, a gente está nesse processo de vai para um profissional, vai para outro, para tentar entender o que é, quanto é, para ver qual é a melhor maneira de ajudar ele a se desenvolver normalmente. Mas como é que funciona para dislexia? Passa por quem? Excelente ponto, outra onde vai? pergunta inteligente. Aplausos, pessoal. Aplausos. Pessoal. Outra pergunta Estamos inteligente. muito bem aqui. Excelente, nossa, muito bom, muito bom. 2 golaços de pergunta, gente, 2 golaços de pergunta, muito bom. Olha, o laudo de dislexia, o trajeto, ele é muito similar, para não dizer idêntico, ao diagnóstico de outras neurodiversidades. O diagnóstico dele, primeiramente, o primeiro contato que você vai ter com o médico, porque você vai precisar, o médico em si, pessoal, o médico não faz teste, tá? Raros são os médicos que fazem teste, eles vão fazer um encaminhamento para você passar por uma equipe de profissionais, tá? Quais são os profissionais que você vai passar? Primeiro você vai para o médico, você vai contar toda a tua história para o médico, e ele vai fazer a guia, o encaminhamento, para você passar por uma equipe multidisciplinar. Por isso que o laudo de dislexia não é um laudo barato. Tá? Mas é necessário para você evitar falsos positivos e falsos negativos de dislexia. Imagina, você pensa que é disléxico, faz toda uma abordagem, no final não é disléxico. Por isso que o laudo você passa por 3 profissionais. Primeiro, fono, psicólogo especificamente o psicólogo que é neuropsicólogo, que é uma formação específica, tá? E psicopedagogo. Fono, psicólogo, psicopedagogo. Cada um desses 3 profissionais vão fazer testes específicos. O teste não é em uma sessão. O teste não é em 5 minutos, tá? Então, se alguém virar para você e falar assim, com um médico qualquer, existem bons profissionais e maus profissionais. Existem bons professores e maus professores. Existem bons médicos e maus médicos. Os maus médicos, você vai contar a história e já vai dar o laudo para você em 3 minutos de conversa. Está equivocado. Totalmente, incrivelmente, indubitavelmente equivocado. Então, você vai fazer ele vai fazer esse encaminhamento, você passar por fono, psicólogo, psicopedagogo, cada um destes profissionais vão fazer testes específicos, você vai pegar todo o parecer, mamãe, papai, enfim, pegar todo o parecer destes testes, levar novamente ao médico, este médico pode ser neurologista ou psiquiatra ou neuropediatra, dependendo da idade da criança, o pediatra cuida até 18 anos, ou neuropediatra, você vai ir para um desses 3 médicos, você vai levar todo o parecer, todo o calhamaço de teste, ele vai ler e vai dar o parecer final em uma página. E este parecer final, que é o laudo oficial que o pai, a mãe apresenta em Enem, apresenta em vestibular, apresenta em concurso público, apresenta na escola para as devidas adaptações necessárias. Não é um laudo barato, eu sei que não é um laudo barato. Tá? Gasta-se em média de 3 a 5 mil reais para ter um laudo de dislexia. Não é um laudo barato, tá? O que pode tentar diminuir um pouco os custos é vocês encontrarem locais que tem todos esses profissionais juntos num lugar só. Um exemplo, não é propaganda, mas, por exemplo, a ABD, Associação Brasileira de Dislexia, que fica em São Paulo, no centro de São Paulo, se eu não me engano, no bairro da Consolação, eles têm todos esses profissionais reunidos num lugar só. Aí o que já diminui um pouco. Compra pacote, né? Exatamente, que diminui um pouco os custos no processo, mas tem custos sim envolvidos nos laudos em toda essa trajetória, tá bom? Eu sei que é um laudo custoso, mas de verdade é um laudo necessário para você evitar novamente falsos positivos e falsos negativos de dislexia. Vou dar um exemplo do que poderia causar um falso positivo ou um falso negativo. Por exemplo, se em um laudo der que a pessoa tem DI,
deficiência intelectual ou coeficiente de inteligência abaixo da média, o que é abaixo da média? 100 para baixo, 90 para baixo, não é dislexia. Tá? Não existe disléxico com inteligência abaixo da média. Não existe. São duas coisas que não conectam. Igual água e óleo. Não mistura. Não tem como juntar isso. Por quê? Se uma pessoa tem DI, deficiência intelectual, a dificuldade de leitura é por conta da dislexia ou por conta do coeficiente de inteligência abaixo? É por conta do coeficiente de inteligência abaixo. Aí são outras abordagens, outras estratégias, tá? Outra coisa também que não recomenda, por exemplo, e por que se dá o laudo de dislexia depois do período de alfabetização? Porque imagina, dá um laudo, e eu já vi isso, tá? Laudo de dislexia com 6 anos de idade. Qualquer ser humano que está aprendendo a ler e escrever com 6 anos de idade vai trocar letra. Qualquer ser humano que está aprendendo com 6 anos de idade vai ter uma leitura truncada. Pombas. Vai ter uma letra em garrancho, vai ter... Perfeito. A gente junta o tico com o teco, sabe? Não requer uma análise tão profunda. Qualquer criança muito pequena, com 5, 6 anos, e eu já vi. Ah, minha filha tem laudo de dislexia. Legal. Quanto tempo você descobriu esse laudo? Nossa, quando minha filha tinha 6 anos de idade. Eu caio da cadeira. Tá. Então, não faz sentido um laudo tão novo. Então, são questões assim que a gente precisa ver, que a gente precisa analisar, para você, novamente, evitar falsos positivos, evitar falsos negativos. Imagina, tem laudo de dislexia e no final descobre que não era outra coisa. Ou achar que era outra coisa e no final ser dislexia. Então, são pontos que merecem uma investigação profunda, tá? De profissionais sérios, que dão esse parecer para que a família consiga, assim, fazer uma boa abordagem. Muito bom, muito bom. Interagindo aqui com o pessoal que está no chat. A Sandra está dizendo aqui que você foi muito importante, né, na jornada dela e na vida da jornada dela com a filha. Ai, obrigado, que vergonha! Ah, que bonitinho, palminha. Aí ela diz que tem casos, né, de que ela ouviu já casos de crianças por aqui que foram diagnosticadas com autismo e depois com o tempo foi descobrir que era dislexia e não autismo e foi confundido o diagnóstico. É claro, imagino que tem as complicações. Ela cita também que a questão da memória de curto prazo, que você citou um pouquinho antes, foi uma coisa que foi difícil para ela entender, e é um assunto que ela percebe que gera um sofrimento para os pais, porque não se assimila o que está acontecendo, nem o fato porque a criança não está guardando a informação e o fato da criança não guardar a informação, imagino que gera uma série de atritos no cotidiano também. Porque pensa a seguinte questão, a mãe fala uma coisa para a criança, ou para o filho ou filha. Aí, 5 minutos depois, a criança pergunta a mesmíssima coisa. A cultura nos faz entender que a criança não tá nem aí porque a gente tá falando, por isso ela tá perguntando de novo. E o pai ficou ofendido, o professor ficou ofendido. Tá? Eu já te expliquei 500 vezes. Tá bom, você pode me explicar 501, por favor? Tá? Então ele vai perguntar 500 vezes a mesma coisa. Tá? E não é uma questão de... Não é intencional, não é descaso. É uma questão de não funciona e é isso aí. Não funciona. Ele vai perguntar. Mas para coisas que ele gosta, para jogo, para personagem, ele sabe tudo. E você não? Tudo aquilo que a gente gosta, a gente memoriza tudo. Tudo aquilo que a gente gosta, que a gente tem um prazer naquilo, a gente memoriza com mais facilidade. Por isso que ele sabe a evolução de todos os pokémons iniciais de quase todas as gerações, mas o raio da trigonometria ele não vai memorizar. Porque, enfim, para ele não faz sentido, é chato e tal coisa. Então, para aquilo que a gente tem prazer, a gente evolui com mais facilidade. Tanto é, por exemplo, quando você foi montar o podcast, você ama isso que você faz, por isso que você soube qual equipamento comprar, que cada um faz, você meio que hiperfocou naquilo, até montar todo o seu setup que você tem. Maravilha. Então, sim, fato, normal. Mas aquilo que você gosta, você memoriza tudo. Nada mais comum. Mas para aquilo que exige, sim, um certo treino, um certo esforço, isso vai causar mais dificuldade. Mas, novamente, dificuldade não é incapacidade. O disléxico, ele tem uma curva de destreza mais longa. Enquanto algumas pessoas aprendem
aprender. Aqui, ele vai levar mais tempo para aprender, mas ele aprende, tá? É que aí a questão talvez seja só de caminhar junto para o que me ocorre aqui, né? Se a curva de aprendizado ela é mais longa, precisa de muito mais tempo de apoio, de incentivo, do tal do reforço positivo. É isso aí, vamos lá. Só falta mais 18 meses. E vamos indo, né? Que eu imagino que aí tem um desafio até para os pais, ainda mais quando é o filho pequeno, porque por mais que a gente ame, que a gente apoia, tem um momento que você esgota também sua bateria emocional, você precisa ter uma Sim. distância para carregar. Imagino que grupos de apoio e atividades como o Dislex Club, que tem momentos de troca, pode ser muito útil para as famílias, nesse momento de fazer eu esqueci o nome disso, que a gente pega e bota pra fora o sentimento. E tem gente que faz no box, tem gente que faz na música, enfim. Mas é essa palavra aí, gente. Se você lembrar, depois vocês colocam aí. A Cristina, ela falou que o filho foi diagnosticado com TEA, né, transtorno do espectro autista, e TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade. Isso foi feito aqui no Japão, mas que a família desconfia de dislexia, mas que eles estão no momento que ele estava numa escola japonesa, e agora está numa escola brasileira. Eles estão aguardando, meio de olho com a fono, acompanhando com o psicólogo, com o psicopedagogo, para sentir o que está rolando. E aí, quando você falou do processo de diagnóstico, o custo que é aí no Brasil, ela questionou se esse tipo de diagnóstico é possível fazer online. Se existe algum... Outra pergunta inteligente, meus queridos. Palmeia, palmeia. Aplausos novamente, que beleza. Muito bom. Olha, é possível sim fazer de forma online, mas eu vou ser muito transparente, não são todos os profissionais que fazem online, tá? Que sabem aplicar os testes, que sabem aplicar as ferramentas de forma online, tá? É necessário encontrar profissionais que tenham um domínio da ferramenta para que ele consiga, de uma forma, passar para o seu filho ou sua filha, seu filho, né? Passar para o seu filho a leitura e ele consiga passar através das expressões ali na tela ou através de alguma forma, de alguns testes, a assimilação da informação, para que ela consiga visualizar bem, conseguir compreender bem. Eu vou ser muito transparente, nada muda o presencial. Tá? Se você encontrar presencial, ótimo. Online, encontra, mas vai ser mais difícil encontrar, tá bom? Onde você pode encontrar, manda um zap para a BD, tá? Para a BD, não sei se eles fazem online, mas se eles não souberem, certamente eles sabem quem faz, tá? Então, manda mensagem para a BD, Associação Brasileira de Dislexia, tá? Você vai no Instagram tá lá o WhatsApp dele, você manda lá uma mensagem lá no WhatsApp e eles conseguirão te ajudar, te orientar bem, tá certo? É isso. Muito bom. Eu estou aqui imaginando, né? Você citou um pouquinho do quais são os desafios no aprendizado, muito pensando aí em famílias, nesse processo de infância, pré-adolescência, adolescência e escola. A gente aprendeu aqui um pouco do que são os desafios. Que tipo de recurso vocês que têm dislexia e os educadores que acompanham a galera que tem dislexia, o que se usa para ajudar a galera a lidar com o seu limite, né? Sei lá, uma pessoa que é cadeirante, ela vai fazer esporte, ela vai fazer arte, vai dançar, mas ela tem os limites dela por ser cadeirante. Uma pessoa que usa muleta também vai fazer tudo, mas tem ferramentas diferentes. Como é que funciona para o dislexo? Que por exemplo, quando eu estou lendo no Kindle, eu já percebi que tem uma letrinha lá que tem uns pedacinhos meio gordinho e tal, que me parece que é uma adaptação para quem tem dislexia, para o nome... Excelente ponto. A famosa letra, Open Dyslexia, a famosa letra da dislexia. Isso. Aí eu olhei e falei, olha que interessante, não consigo entender como é que ajuda, mas falei, olha, pelo menos tem um recurso aqui para usar. Num livro físico, já imagino que não vai ter jeito, não vai ter fonte para trocar, né? Mas assim, o que é feito, né, num cotidiano para ajudar a galera na vida, sei lá, acadêmica, um adolescente, um pré-adolescente, como é que funciona isso? Muito bom. Olha só, primeiramente, avaliações adaptadas, tá? Você deu um exemplo maravilhoso, igual o exemplo que eu dou, dadas as devidas proporções, porque dislexia não é considerada deficiência, mas você não chega para um cadeirante e fala, suba essa escada em menos de 1 minuto. Não faz sentido. Então, coisas que não fazem sentido para dislexia, por exemplo, o disléxico, pelo seu próprio funcionamento do cérebro, ele vai cometer erros ortográficos. Então, a primeira coisa que não faz sentido o disléxico perder ponto por erro ortográfico.
O disléxico, ele vai escrever uma palavra, ele vai errar numa palavra. E o que muitas vezes o professor faz? Desconta. Não estou falando que ele não precisa ser corrigido, o erro não precisa ser mostrado, ele não precisa ser ensinado a como mitigar ou diminuir esse erro, mas descontar ponto do erro aí não faz sentido. Tá? Então não faz sentido o disléxico perder ponto por erros ortográficos, porque ele vai morrer cometendo erros ortográficos. Eu cometo até hoje. Até uma coisa, quando eu estou nas minhas palestras e treinamentos, os meus PowerPoints, eles têm alguns erros ortográficos. Aí quando alguém aponta, eu falo, desculpa, sou disléxico. Então, o disléxico ele vai morrer cometendo erros ortográficos. Segundo ponto. Prova adaptada, o disléxico precisa de mais tempo na prova. Por quê? Se ele tem dificuldade em assimilar as palavras, compreender o que as palavras querem dizer e colocar as palavras no papel, logo ele vai demorar mais para ler e vai demorar mais para escrever. Não faz sentido o disléxico ter o mesmo tempo de prova igual às outras pessoas. Então, para provas, o disléxico precisam do dobro do tempo. Então, se há aquele quadro de aula é de 40 minutos, então mais 40 minutos. Se é de 30 minutos, mais 30 minutos para a realização daquela prova. Se for provas no estilo, imagino que no Japão tenha também aqueles simuladões que emulam vestibular, que emulam o Enem, que são aqueles provões que juntam várias matérias numa prova só, que são provas longas de 4, 5 horas, aí não é mais 4 horas. É 2 dias. Não faz sentido, tá? Aí sim, é 1 hora a mais, tá? Então, nesses provões, 1 hora a mais. Em provas comuns que é apenas uma matéria, o dobro do tempo, tá? Outra coisa também muito importante que você falou é o tipo de letra e a grafia da letra, tá? Por exemplo, você disse a letra da dislexia que tem no Kindle, que é a Open Dyslexic, uma coisa verdade nua e crua, tá? Segundo pesquisas que foram feitas, a efetividade, a eficiência da Open Dyslexic é quase nula, tá? Não muda muita coisa. Sabe aquele máxima, uma mentira dita muitas vezes torna-se uma verdade? Então, exatamente. Por que se propagou muito? Inclusive, eu tenho um capítulo sobre isso, sobre a letra da dislexia no meu mestrado, na minha dissertação. Porque é uma letra gratuita. É uma letra open source, que você não paga custos por usá-la. Se alguém quiser colocar Open Dyslexic num site, você precisa pagar royalties para quem criou. Eu sei que às vezes o brasileiro dá um jeitinho e não paga quando precisa colocar direitos autorais. Mas sim, a Open, você não precisa pagar direitos autorais, você pode usar quando, onde, comercialmente, pessoalmente, e aí, educacionalmente. na cabeça de quem não tem dislexia, você fala, caramba, coloquei aqui um recurso de acessibilidade, a gente é super Exatamente, legal. Então, por ser gratuito, se propagou muito rápido. E por falar que é a letra da dislexia, também se propagou muito rápido. Mas, atualmente, a gente não tem pesquisas que comprovam a eficiência dessa fonte, tá? O que se entende como uma letra que ajuda os disléxicos? Por exemplo, aqui que está em volta de nós. Por exemplo, o seu podcast é uma letra sem serifa. Sem serifa é aquela perninha, por exemplo, o Times New Roman é uma letra serifada, é uma letra que tem perninha. O M você de certa maneira você tem mais elementos numa mesma letra, né? Mais pontas, exatamente, mais linhas, mais cantos, né? Exatamente. Essa letra aqui embaixo eu chuto que é a Bebas que não tem serifa. Então, são letras que não tem serifa ajudam os disléxicos. Então, o seu podcast, eu chuto que é Montserrat. Então, a letra, Arial, Bebas, Montserrat e qualquer outra fonte que não tem serifa, a fonte sem serifa ajuda os disléxicos nessa compreensão. Por quê? A fonte com serifa veio lá da época medieval dos tipos móveis, em que você colocava os tipos, as letras juntas, e depois fazia um carimbaço. Pum! E vinha a letra. Essa fonte veio porque supostamente uma perninha junta na outra, então te ajuda na leitura. Só que no disléxico tá tão grudado, mas tão perto que acaba juntando demais as informações e acaba dificultando essa interpretação. Então, uma fonte que ajuda o disléxico é tudo aquilo que não é serifado já ajuda o disléxico. Arial, Bebas, Montserrat são tipos de fontes, ótimas fontes que ajudam o disléxico, tá? No caso também, espaçamento.
ou uma fonte maior, então espaçamento 12, 14 ou 16 numa prova é maravilhoso para o disléxico, o tamanho da fonte e espaçamento 1,5 ou duplo. Fazendo isso, a prova do disléxico vai estar maravilhosamente bem também. Recentemente eu entrevistei o CEO de uma inteligência artificial brasileira que chama Amazônia, e ele estava contando que a filha dele é disléxica. E aí ele... É minha aluna. A filha dele é minha aluna. Ah, é? Que legal. A filha dele é minha aluna na mentoria. Que legal. E ele contando como ele usa, né, a Amazônia para ajudar, justamente porque eles colocam lá o assunto e explicam. Ó, tem tantos anos, ela é disléxica, então, por gentileza, ajusta o texto aí para que fique fácil para ela. Aí o negócio lá escolhe a fonte, tamanho, espaçamento de letra, espaçamento de linha. E aí ele fala que facilita, no caso ele está usando uma tecnologia para fazer a letrinha se mexer até ficar confortável para ela, né? E aí tem, sei lá, não sei se tem recurso oral e aí outras coisas que eles vão usando para melhorar. Você falou que o disléxico ele tem memória de curto prazo ruim. Então eu imagino que, por exemplo, um recurso como um audiolivro também não vai ser tão útil porque a retenção fica prejudicada. Excelente pergunta, por favor, aplausos. Ele está demais. O nosso amigo Carlinhos está demais. Eu tô atento. O TDAH tá controlado. Olha só, meus queridos, está demais. Excelente pergunta. Audiolivro para disléxico ajuda desde que o audiolivro seja feito em paralelo, junto com o livro físico. Pipo, como assim? Não é só botar o fone do audiolivro e olhar para o teto babando. Não. Fone, escute o audiolivro, mas acompanhe com o livro físico. Acompanhe palavrinha por palavrinha ao longo da leitura. Por quê? Para ter os dois estímulos. Vou dar um exemplo. Aqui atrás de mim tem o box do Harry Potter. Eu li Harry Potter. Tem um personagem lá que se chama Dumbledore. Olha a minha embocadura. D. É embocadura de A. Dan. A embocadura de A. Porém, é um nome em inglês. Se escreve Dumbledore. Só que se o disléxico apenas ler, ele lerá Dumbledore. Então o Dumbledore com sua barba branca, só que ele só ouvir, ele vai pensar que se escreve com A. Por isso precisam dos dois estímulos. Okay. Uma palavra. No caso aí um anglicanismo seria uma camada a mais de complicação para a pessoa com dislexia. Uma camada a mais de complicação. E também as palavras, como a gente falou antes, S, 2S e C cedilha. Tem o som de S, mas se escreve com 2 S. Tem som de S, mas se escreve com C cedilha. Tem som de Z, mas se escreve com S. Então, por isso que os dois estímulos juntos, uma palavra chique que eu aprendi como esposa advogada, concomitantemente. Então, o audiolivro deve ser usado concomitantemente com o livro físico, junto, para ajudar. Tá bom? Muito bom. Palminhas. Imagino, dado todo esse rolê e de que precisa de todo eu acho que uma vivência nessa realidade, conhecer um bocado de ferramenta, mesmo no autismo, no TDAH, cada um tem as suas especificidades. Eu imagino que a sua startup, a Dyslexic Club, pode ser uma ferramenta útil, além as ferramentas que precisam para ajudar existem, estão por aí. Mas ajuda muito quando a gente tem uma curadoria, né, que é alguém que já viveu isso e junta isso num lugar para facilitar a vida do bom. Então, eu queria dar para você a oportunidade de você falar do Dyslexic Club, apresentar essa ferramenta para a galera. Mas antes disso, caso tenha alguma coisa que você fala, cara, de tudo que a gente já falou, tem um negócio aqui que é muito importante e não vale a pena a gente ir para a divulgação do meu trabalho sem falar isso. Aí você pode falar isso antes. Se você achar que para a gente apresentar o tema a gente já chegou num lugar legal, aí você já apresenta o recurso do Dyslexic Club, o que vocês fazem por lá, se é plano de assinatura, se é chat, sei lá, não sei como é que funciona, mas aí você pode apresentar. Maravilha. A primeira coisa fundamental que não pode deixar de algumas coisas, 4 coisas essenciais para mães de disléxicos, tá? Porque geralmente são quando digo mães e pais, tá?
Porque geralmente as famílias são bastante desesperadas com relação aos disléxicos. A dislexia não impacta somente a vida do próprio disléxico, muda a rotina da família inteira e muitas vezes as mães, os pais ficam perdidos e não sabem como lidar. 4 coisas essenciais. Primeiro, estímulos de leitura. Vocês são podcast no Japão, uma analogia futebolística, o Zico jogou no Japão, ajudou a desenvolver o futebol no Japão e o Zico era um exímio cobrador de falta. Como é que o Zico se tornou um exímio cobrador de falta? Cobrando falta, chutando, treinando. Então, sim, informação aleatória 5 aqui no podcast. Eu tenho uma bola assinada por ele aqui no guarda-roupa. Olha que beleza. Então, o disléxico precisa de bons estímulos. Então ele pode odiar, detestar, ter uma grande resistência, mas pais permaneçam inabaláveis, precisa ler. O disléxico só melhora na leitura, lendo. Um exemplo de atividade que minha mãe fazia comigo, eu gostava aqui da Turma da Mônica, minha mãe recortava a última página do gibi da Turma da Mônica que não tinha balão, ela recortava e falava, cria uma história. E eu criava uma história mais novo sobre a Turma da Mônica, sabe, criando diálogos, e eu estava treinando escrita. Essa simples atividade de treinar escrita. Então tudo aquilo que treina leitura e escrita, mesmo vocês não tendo tanta informação técnica, façam, tá? Ler é ler todo dia. Ler pouco, porém ler todo dia. No longo prazo, vocês vão perceber que grandes livros o seu filho já vai ter lido. E comece com os assuntos que o disléxico mais gosta, ainda nesse primeiro ponto. Os assuntos que o disléxico mais gosta. Eu sou de uma época jurássica, que aqui no Brasil tinha um canal de TV chamado Rede Manchete, e na Rede Manchete passava os animes. Ou animes, não sei o jeito certo de falar, desculpa, galera do Japão. Aí tinha os animes e tinha também um desenho jurássico que se chamava Cavaleiros do Zodíaco. Só que a Rede Manchete, ela não era uma TV assim que tinha muitos recursos. Quem vai se lembrar que os Cavaleiros do Zodíaco chegava até o episódio 15 e até eles conseguirem dublar os outros episódios e fazer um looping quase que eterno na cabeça da criança, e chegava no 15, voltava para um, chegava no 15, voltava para um, chegava no 15, voltava para um. Aí a criança quase que eu pensava, eu preciso saber a continuação da história. Aí minha mãe foi para outro lugar jurássico que se chama banca de jornal, foi até a banca de jornal, comprou a revistinha, ela não sabia que chamava mangá, comprou a revistinha e falava, filho, olha só, tem a continuação da história aqui, você quer? Me dá! Parecia um adicto querendo saber a continuação da história. E assim foi começando com os assuntos que eu mais gostava. Então, meus queridos, de mangá, o disléxico chega em Dom Casmurro. De mangá, o disléxico chega nos grandes clássicos. O problema é tentar começar logo de cara com os grandes clássicos, tá? Então, aí fica até, eu acho que você falou também algo importante, porque a gente tem uma tendência na cultura geral brasileira de desprezar história em quadrinho como literatura, né? Exatamente, é literatura. É literatura. É literatura. Maurício de Souza é literatura. Sim, não é na mesma prateleira que Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas ele não se propõe a ser isso. É o primeiro contato com o livro. É a criança gostar de ler. É a criança dar o primeiro passo. Porque se o disléxico desvirar a chave que a gente falou lá atrás e gostar de ler, se ele levar 1 mês ou 3 meses para ler um livro, não tem problema, ele está lendo. Ler alguma coisa é melhor do que não ler coisa nenhuma, tá? Então, por isso, primeiramente, bons estímulos. Segundo, o pai precisa ser presente, a mãe ou o pai precisa ser presente na execução das tarefas escolares, ou seja, o pai precisa saber o que o filho está aprendendo e as datas que o filho precisa entregar. Eu sei que é cansativo muitas vezes, mamãe e papai, mas minha mãe ficava no meu pé, na minha agenda, até os meus 17 anos de idade. Só soltou um pouco a mão quando eu estava na faculdade. Faculdade, espera-se que o aluno esteja estudando algo que ele goste, então por isso tende a ser menos cansativo do que a escola. Terceiro ponto, presença constante na escola. Pais precisam brigar com a escola para terem os seus direitos, os disléxicos terem provas adaptadas, tá? E quinto e último ponto, porém não menos importante, para desenvolver essa psicomotricidade fina, algum esporte, tá? Algum esporte que vai desenvolver essa destreza. Sugiro esportes individuais, tá? Porque não que ele não goste ou não vá bem em esportes coletivos. Eu ia mal em futebol, mas eu jogava do mesmo jeito. Mas esportes individuais, como por exemplo uma natação, um karatê, uma luta, se por exemplo um karatê ele levar
5 anos para mudar de faixa ou 3 anos para mudar de faixa, tanto faz que tanto fez. Ele está evoluindo, tá? Então esses 4 pontos são fundamentais, tá certo? Trazendo aqui um pouco do Dyslexia Club, eu posso compartilhar minha tela, meu amigo? Você me Eu autoriza? imagino que sim, acho que você Vou tem até o tentar, tá? acesso. Deixa eu ver. Olha só, tá vendo aqui minha tela? Apareceu, bonitinho. Peraí, deixa eu colocar aqui que ela apareceu pra mim, mas não apareceu pra Isso, galera. Deixa eu só tirar muito bem, essas coisas, tudo que tá passando aqui na tela para não atrapalhar. Deixa eu tirar perfeito. esse e tirar esse, que agora aparece direitinho. Pronto. Maravilha. O Dyslexia Club, a comunidade Dyslexia Club, eu brinco que é a nossa Netflix da dislexia. Aqui estão reunidas as melhores estratégias para ajudar as famílias. Então, por exemplo, tudo aquilo que eu falei sobre como que funciona o cérebro disléxico, parabéns, pessoal, vocês acabaram de ver o primeiro módulo da comunidade Dyslexia Club. Aplausos, por favor. O primeiro módulo Muito da bem, comunidade alegria das Dyslexia. crianças. E Aqui também. você ainda economizar um dinheiro. Olha só, muito bom. Técnicas de estudos visuais, porque os disléxicos são muito visuais. Trazendo aqui um exemplo, o disléxico pode ter dificuldade de memorizar nome de pessoa e nome de rua, mas o disléxico sabe muito bem se localizar porque ele memoriza o visual das ruas, o visual do ambiente, e eu trago isso para os estudos. Então, tudo aquilo que é visual, colorido, estético e de um jeito bem pulsante, tem técnica e jeito certo de fazer, o disléxico memoriza melhor as memórias. Por exemplo, mapa mental. Tem jeito certo de fazer mapa mental para disléxicos, não é qualquer jeito, não é lotando de seta que ajuda. Aqui eu ensino como. Rotinas de estudo para disléxicos. Então aqui dentro tem uma série de recursos, uma série de orientações que minha mãe não tinha e muitas mães não têm para fazer parte, para fazer parte desse universo da dislexia e saber como lidar com os desafios dela. Como diminuir os erros ortográficos, aqui eu ensino. Disléxicos no mercado de trabalho, legislação que ampara os disléxicos, porém a cereja do bolo também entrevistas com disléxicos de sucesso, porque ouve-se bastante assim, Tom Cruise é disléxico, perfeito, Tom Cruise é disléxico, mas você não vai trocar ideia com Tom Cruise quando você estiver indo na padaria, é muito improvável. Então aqui tem disléxicos entrevistas com disléxicos que são designers gráficos, ilustradores, advogados, empresários, cientistas, doutores cientistas, tem também aqui políticos, tem médicos, tem psicopedagogos disléxicos, tem neurologistas disléxicos, tem assessores de investimentos, advogados é o que eu mais tenho, tá? Pensa que disléxico não consegue ser advogado pelas leis e, portanto, que precisa ler, mas aqui também surpreende, né? Porque é uma profissão que tem tanto texto, né? Sim. Então aqui é a nossa Netflix da dislexia, onde aqui você vai encontrar como que funciona o cérebro dos disléxicos e como tirar o melhor proveito dele, técnicas visuais de estudo que potencializam a memorização dos disléxicos, estímulos de leitura e escrita para você ajudar seu filho a ler de uma forma mais fluida, rotina, como montar rotinas de estudos mais eficientes e menos cansativas, provas adaptadas, como cobrar a escola essas adaptações escolares, como deve ser uma prova de história, de matemática, língua estrangeira e todas as outras matérias de humanas, tem aqui dentro na comunidade Dyslexia Club. Aqui é uma orientação, uma plataforma para ajudar as famílias que estão em busca de apoio. E além da plataforma, nós promovemos encontros semanais, reunindo todas as mamães da comunidade, todas as quartas-feiras às 19h30. Que bom, muito bem, palminhas. No Instagram tá como @dislex com X depois, né? Dislex Exatamente, Dyslexia Club aqui embaixo. Aqui, ó, exatamente. O Dyslexia Club. E tem site também? Tem site também, dyslexiclub.com. Beleza. Então, Dyslexia Club, para você que fica perdido com letra falada, se você tiver no Spotify ou na Apple Podcast, dá uma olhada aí na descrição, porque normalmente eu deixo os links. Aqui no YouTube já tá, no LinkedIn também vai estar ali na descrição para você procurar, ou se você estiver rodando no meu Instagram, você vai achar lá, porque a gente acaba compartilhando as coisas, deixando o @ marcado e você encontra. Muito bem, diga. Aproveitando, posso responder uma pergunta aqui da Claro. Cristina? Cristina está muito participativa, parabéns, Cristina. Olha só, o Dyslexia Club pode ajudar as crianças independente do diagnóstico? Excelente pergunta. A comunidade é para as famílias, tá? Então você entra e você tem acesso aos recursos para você ajudar o seu filho em casa. Além disso,
foi o caso da Sandra, eu dou mentorias também para disléxicos. Então, numa videochamada igual a gente está fazendo aqui, individual, 1 para 1, eu ajudo o disléxico, ensino diretamente a ele como ele pode aprender e como ele pode estudar melhor. Tá? Meu aluno mais novo, ele tem 7 anos de idade, e meu aluno mais experiente tem 75, ajudando um adulto disléxico de 75 anos a desenvolver o hábito da leitura, tá? Então eu ajudo sim, tá bom? Me chama lá no Instagram, @dislexiclub, ficarei muito feliz em ajudar você, tá bom? Muito bem, maravilha, um episódio aqui legalzinho. Motiori Podcast mais que palavras, transformação, inclusive para os nossos queridos amigos disléxicos, negócio de falar. Entender o que era dislexia era nosso desafio, acredito que a gente foi muito bem, o Pipo fala bem, domina o tema, então foi muito fácil pra gente. Fica aí a dica, dyslexiclub.com.br, eu imagino, ou .com? .com, apenas .com é international. Não, É international. Pra ficar bem. mais fácil. Posso falar, vou só abrindo aqui um parênteses, sabe por quê? Porque imagina, eu tava pensando, eu preciso reduzir palavra para ajudar os disléxicos. Ah, então, tá. dyslexiclub.com.br, vai dyslexiclub.com, comprei esse domínio para ficar mais fácil, tá? Foi bom, e até que eu acho que diminuiu a palavra dislexia também, né? Ficou só disléxico, prático também. O S com som de S, X com som de X, aí não tem perigo de errar. Maravilha. Muito bem, gente. Nós tivemos aqui um episódio que eu achei muito legal. Eu não conhecia esse universo, então é uma área a mais para aprender. Agradecimentos e palminhas para a Sandra, que indicou o Pipo como profissional para a gente ter o primeiro contato com o universo da dislexia, e por que não futuramente a gente arrumar um tema mais complicado e específico e chamar o Pipo de novo para a gente conversar sobre esse tema especificamente. Mas é isso, Dyslexia Club. Se você não segue o Motiori Podcast nas plataformas de podcast, você pode seguir no Spotify, Apple Podcast ou YouTube Music. Se você for para o YouTube, é só um adendo que Nabecast é o nome da produtora, e um dos produtos que a produtora produz é o Motiori. Então, eventualmente, lá no canal Nabecast JP, que é onde a gente está fazendo agora a transmissão ao vivo, aparece uma outra coisa aqui a colar, porque são lives de parceiros, de clientes, de apoio de mídia para eventos da comunidade, rolezinhos meu aqui no Japão, é um pouquinho misturado ali, mas tem a playlist Motiori, tá? Então você pode pegar a aba podcast, dentro do YouTube vai estar lá Motiori, você pode ir na playlist Motiori ou buscar no YouTube Music, vai estar lá também o podcast Motiori. Uma curiosidade para você que não usa esse recurso: se você não paga o YouTube Premium e gosta de ouvir podcast no YouTube, se você usar o YouTube Music, você consegue escutar um podcast com a tela desligada, coisa que você não consegue fazer com o YouTube normal sem pagar aquele YouTube Premium. Tá? Então, uma dica aleatória aqui, de grátis, para você economizar um dinheirinho caso você queira. Falando em dinheirinho, apoio e esse tipo de coisa, a BRJP Seguros é nosso parceiro aqui no canal. Eles têm seguro de carro, seguro de casa, seguro viagem, tanto nacional quanto internacional, seguro para pets, né? Porque os gatinhos, os cachorrinhos, o custo para cuidados com saúde aqui é elevado aqui no Japão, tem a questão de acidente, doença também, então dá para você consultar a respeito disso. Visita lá os perfis oficiais da BRJP Seguros, também está marcado aqui, ou vai no site, agenda uma consultoria, conheça os produtos, de repente você pode encontrar aí um recurso legal para ajudar você e sua família. Fora isso, Amazon Prime Day no Brasil, eu não lembro agora de cabeça quando é a data, mas não está longe também não. E no Japão do dia 11 ao dia 14, vai na bio do Instagram, clica lá e depois enche teu carrinho de cacareco, gaste com moderação, por favor, mas gastando tudo o que você quiser e puder, aí você vai estar apoiando aqui o trabalho da Nabecast com comunicação transformadora. Pipo, foi um prazer te conhecer, foi muito legal te ouvir. Dá para ver que você tem uma habilidade aí, uma capacidade especial de interagir com a nova geração, até pela tua linguagem visual, o seu jeito de falar. Eu fico imaginando que deve ser divertido fazer mentoria com você. Mas obrigado de verdade por ter dedicado aí 1h e pouquinho da sua manhã de quinta-feira para ensinar a gente aqui do Japão. Foi um prazer te conhecer e te ouvir também.
Prazer foi todo meu. Eu sou o Pipo, fundador do Dyslexia Club. E lembrem-se, grandes disléxicos nunca desistem. Aquele abraço, pessoal. Uau, maravilha. É isso, gente. Foi um prazer para você que acompanhou a gente ao vivo. Foi uma honra para você que está vendo isso gravado depois. Não importa, você é especial a si mesmo. Até a próxima. Sayonara. Este episódio foi editado pela Nabecast.